Voltando para falarmos aí do último meio pacífico de solução de controvérsias, né? Citado também na Carta da ONU, né? Seria o meio judicial, o meio jurisdicional, né? De solução de um conflito internacional. Vale destacar que esses meios judiciais, eles surgiram, na verdade, após a criação das organizações internacionais, tá? Foi através da organização que antecedeu a ONU que se criou pela primeira vez um Tribunal de Justiça Internacional, uma Corte de Justiça Internacional, né? O Pacto da Sociedade das Nações, a Sociedade das Nações é a antecessora da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, ela acabou englobando a Sociedade das Nações e dando uma maior dimensão a ela, né? Que acabou sendo ali recebendo adeptos, né? Outros países que resolveram ingressar no domínio jurídico da organização, do Tratado de Criação da Organização das Nações Unidas e, consequentemente, num dos seus órgãos que a compõem, que é a Corte Internacional de Justiça, né? Foi então através da Sociedade de Nações, né, do Pacto da Sociedade de Nações, o Tratado Internacional que criou essa organização antecessora à ONU, que pela primeira vez foi criada a Corte Permanente de Justiça Internacional, tá? A Corte Permanente de Justiça Internacional, que depois, com a criação da ONU, passou a se chamar Corte Internacional de Justiça, tá? A Corte Internacional de Justiça, segundo a Carta da Organização das Nações Unidas, aquele tratado internacional que constituiu, que criou a ONU em 1945, o artigo 92 diz que a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário das Nações Unidas e esse órgão funciona de acordo com um estatuto que está anexo à Carta da ONU, tá? Então, com relação a esse tribunal internacional, a esse meio judicial de solução de controvérsias, temos que mencionar que a Corte Internacional de Justiça ela é constituída por um corpo de magistrados, né? São 15 juízes eleitos, independentemente da nacionalidade, então qualquer nacionalidade dos estados que integram a Organização das Nações Unidas poderá os seus magistrados, ou melhor, pessoas de alta reputação moral, de ilibada reputação moral e de vasto conhecimento jurídico na área do direito internacional, né? Essas pessoas então possam, independente da nacionalidade, ingressar no corpo de magistrados para compor a Corte Internacional de Justiça, tá? Vale lembrar que eles têm um mandato de 9 anos, tá? É possível a reeleição desses magistrados por novos mandatos, tá? E há uma renovação num período de 3 em 3 anos, de 1/3 desses magistrados, tá? Então, mandato de 9 anos, mas a cada 3, 5 desses magistrados vão sendo renovados, tá? Então, os primeiros 3 anos se renovam 5, nos outros 3 se renovam mais 5, nos outros se renovam mais 5, tá? Podendo haver aí a reeleição, como nós falamos. Esses magistrados, também como nós falamos, são pessoas da mais alta reputação moral, né? E também de grande gabarito, de alto conhecimento, de grande competência na área de direito internacional, tá? Então, nós tivemos aqui no Brasil o RESEC, né? O RESEC, ele já ocupou um assento na Corte Internacional de Justiça, que nada mais é do que a chamada Corte de Haia, né? Porque tem sede em Haia, né, pessoal? A respeito da Corte Internacional de Justiça, a doutrina do Alain Pellet, ele nos diz que, em princípio, o tribunal ele não é aberto senão aos estados que são parte do estatuto, tá? Trata-se, em primeiro lugar, de todos os membros da ONU, que são automaticamente parte do estatuto, porque este está anexo à carta, tá? Então, quando eles firmam, né, eles acabam
manifestando o seu interesse através da ratificação, agora posteriormente através da adesão à Carta das Nações Unidas, eles aceitam a carta e o seu anexo, que é o regulamento, ou melhor, o estatuto que rege a Corte. Então, consequentemente, eles acabam aceitando a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, tá? Diz ainda o autor que são também, por outro lado, os estados não membros, tá? Que, em conformidade com o artigo 93, parágrafo 2º da Carta das Nações Unidas, se tornarem parte do Estatuto ao aceitarem as condições fixadas, tá? Então, os membros da ONU, eles acabam aceitando a jurisdição da Corte quando eles se tornam signatários da Carta da ONU, né? Já outros estados que não fazem parte da ONU, eles podem também querer submeter os seus litígios a uma decisão judicial, né, por meio judicial, através da Corte Internacional de Justiça da ONU, conforme autoriza a Carta no artigo 93, parágrafo 2º, tá? Que mesmo não sendo membro da ONU, eles aceitam a jurisdição da Corte, manifestando nos termos do artigo 93 o seu interesse em se submeter à jurisdição desta Corte Internacional, tá? Então, essa é a lição doutrinária que cumpre-nos aí comentar. Ainda dentro desse meio judicial, ainda falando da Corte Internacional de Justiça, né? Já comentamos isso quando estudamos a Corte dentro dos órgãos que compõem a ONU, tá? De que a jurisdição da Corte, ela depende da manifestação de vontade, do consentimento expresso das partes em conflito. Tá? É aquela chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Ela é facultativa, as partes não estão obrigadas a submeter o seu litígio a uma decisão pelo meio judicial, uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Porém, se elas aceitam, a decisão da Corte se torna obrigatória, tá? Então, deve haver uma manifestação expressa entre ambos os estados em conflito, aceitando a decisão da Corte Internacional de Justiça na solução daquele conflito, tá? Então, como uma forma, né, como um meio judicial pacífico de solução daquele conflito internacional. Então, a primeira questão é que deve haver um consentimento expresso, tá? Assim, pessoal, caso um Estado leve o seu conflito, a sua controvérsia à Corte Internacional de Justiça, essa só vai se considerar interpelada, ou seja, só vai poder aí manifestar, trabalhar sobre o caso e se manifestar a respeito do caso, se o outro Estado em conflito também aceitou a jurisdição da Corte, tá? Então, deve haver aceitação mútua, né, dos Estados em litígio, dos Estados em conflito, de que aquele conflito será submetido a este meio judicial, que seria uma solução pela Corte Internacional de Justiça, firmando aí então essa chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, ok? Cumpre mencionar então de que se trata aí de uma cláusula jurisdicional, né? Em que as partes já podem ter manifestado antes mesmo do litígio surgir, através de um tratado firmado entre elas, essa vontade, esse acordo, essa aceitação com relação à aplicação da jurisdição da Corte Internacional de Justiça, tá? Então, é possível as partes já em conflito firmarem, né, manifestarem essa vontade em submeter o seu conflito à Corte Internacional de Justiça, submetendo-se ali de maneira expressa a essa cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, ou quando o conflito ainda nem existiu, elas já manifestarem isso também dentro de um tratado internacional, né? Através de uma cláusula de jurisdição, prevendo ali que caso esse conflito venha a surgir no futuro, ele será então dirimido através da intervenção, através da participação da Corte Internacional de Justiça, tá? Então, esse é um outro meio pacífico, tá? Um meio judicial ainda é considerado uma forma pacífica de solução da controvérsia, quando as partes pacificamente, né, de maneira voluntária, resolvem submeter o seu conflito para uma solução judicial, tá? Através de uma corte judicial de direito internacional, que é a Corte Internacional de Justiça, ok?
ok? Então aqui a gente encerra a análise dos meios pacíficos de solução de controvérsias. Ainda não, né, pessoal? Ainda tem mais um slide aqui para comentar, me desculpa, né? Vale mencionar, então, por fim, né, que uma vez os estados firmando essa cláusula jurisdicional, firmando essa cláusula de jurisdição obrigatória, né, uma vez aceita a jurisdição da corte, o acórdão proferido por ela é uma decisão definitiva e obrigatória para as partes, tá? Definitiva no sentido de que não cabe recurso para instâncias superiores. Segundo nos fala o Mazzuoli, até cabe recurso, mas seria um tipo de embargos de declaração, com a finalidade apenas de esclarecer, de clarear, né? De sanar uma omissão, uma obscuridade ou um próprio erro, um equívoco na decisão, no acórdão proferido pela corte, tá? O Mazzuoli fala isso num trecho de doutrina, que as partes elas poderiam ainda entrar com o chamado pedido de interpretação ao acórdão, que corresponde aí aos nossos embargos de declaração, tá? Então, para tornar aquela decisão um pouco mais clara, para que possa ajudar na interpretação, né, daquela decisão, é possível ingressar ainda com um recurso, mas não um recurso que vai atacar o mérito da decisão, mas sim um recurso com a finalidade de permitir uma melhor interpretação do julgado, tá? Esse julgado, além de definitivo, ele é obrigatório por conta do pacta sunt servanda, né? Se as partes firmaram uma cláusula de jurisdição obrigatória, ou seja, aceitando que a decisão da corte será obrigatória, de cumprimento obrigatório por elas não podem deixar de cumprir, tá? Então, é uma decisão obrigatória, de observância obrigatória pelas partes que acordaram e firmaram através de uma cláusula, né, jurisdicional. Elas devem, então, cumprir com o que restou previsto no acórdão proferido pela corte, tá? E por fim, cumpre mencionar que a corte ainda goza de competência cautelar, ou seja, de agir no exercício do poder geral de cautela, querendo aí preservar direitos daquelas partes em controvérsia internacional, tá? Então, ela pode ser provocada antes mesmo da controvérsia, no sentido de se estabelecer a controvérsia, né, de maneira completa, de maneira definitiva, no sentido de preservar direitos que poderiam ser afetados em razão daquela controvérsia internacional, ok? Então aqui a gente encerra a análise das questões sobre as formas pacíficas de solução de uma controvérsia internacional e a gente volta no próximo vídeo para falar de meios não pacíficos agora, né, de solução de controvérsias internacionais. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.